José e Asenate. Capítulo 1. Asenate. No quinto dia do segundo mês, no primeiro ano dos 7 anos gordos, o faraó ordenou a José que fizesse um giro por toda a terra do Egito. Assim, no 18º dia do quarto mês do primeiro ano, José chegou à região de Heliópolis a fim de recolher o trigo todo da terra, a qual se assemelhava às areias do mar. Havia um homem naquela cidade por nome de Pentéferes. Era sacerdote em Heliópolis e sátrapa do faraó, o principal dentre todos os seus príncipes e sátrapas. Esse homem era incomensuravelmente rico, prudente e manso de coração. Conselheiro do faraó, era o mais sábio de todos os seus príncipes. Pentéferes tinha uma filha chamada Asenate, virgem de 18 anos, esbelta e viçosa, que sobrepujava em beleza todas as jovens do país. Efetivamente, Asenate não se parecia em nada com as moças egípcias. Parecia-se muito mais com as filhas dos hebreus. Era tão esbelta quanto Sara. Tinha o frescor de Rebeca e a beleza de Raquel. A fama de sua beleza percorreu toda a terra, até os confins do mundo. Todos os filhos dos grandes e dos sátrapas, e até os filhos dos reis soberanos, queriam pedir em casamento. Todos jovens e vigorosos, entre eles nasceu logo grande porfia por causa dela, e até já se hostilizavam entre si. Também um filho primogênito do faraó ouviu falar de Asenate e pediu ao pai que ela lhe fosse dada em casamento, falando-lhe assim: Meu pai, dá-me por esposa Asenate, a filha de Pentéferes, o homem mais importante de Heliópolis. Respondeu-lhe então o faraó: Por que procuras tu uma mulher que está abaixo de tua condição, se vai ser o rei de todo este país? Por acaso a filha de Joaquim, rei de Moabe, não é tua noiva? Ela será efetivamente uma rainha, e é bela acima de toda medida. A ela, pois, escolhe por tua esposa. Capítulo 2. Adornos e morada de Asenate. Asenate, porém, era avessa a todos os homens e os repudiava. Inacessível no seu orgulho, algum chegava sequer a vê-la. Na mansão de Pentéferes havia uma torre muito grande e muito alta, em cuja parte superior havia um solar constituído de 10 cômodos. O primeiro aposento era sobremodo grande e bonito, machetado de pedras purpúreas, com paredes em pedras nobres de variada cor. E o forro era de ouro. Inúmeras divindades egípcias de ouro e prata estavam reunidos nesse quarto. E Asenate a todas adorava, com grande reverência, oferecendo-lhes sacrifícios todos os dias. No segundo aposento recolhiam-se todos os adornos de Asenate, bem como todos os seus pertences. Nele se depositavam muito ouro e muita prata, numerosos vestidos bordados com ouro, pedras preciosas raras e vestes de linho, a par de todos os demais enfeites de uma jovem. O quarto de provisões de Asenate constituía o terceiro compartimento e continha todos os melhores gêneros da terra. Nos restantes 7 quartos moravam 7 jovens virgens, cada qual em seu quarto para servir a Asenate. Eram todas da mesma idade e nascidas como Asenate numa mesma noite. Ela as amava muito. Eram maravilhosamente belas, comparáveis às estrelas do céu. Nem homem nem jovem jamais lhes dirigiu a palavra. Havia 3 janelas no aposento maior, onde a donzela Asenate cultivava e embalava a sua virgindade. A primeira janela era muito ampla e dava para o pátio, na face leste. A segunda dava para o sul e a terceira para a rua. Uma cama de ouro ocupava o quarto do lado do nascente. O leito tinha cobertas de púrpuras com remates de ouro, tecidas em escalarte e de finíssimo pano de linho. Nessa cama, Asenate dormia sozinha. Jamais se deitara nela um homem, nem outra mulher, mas tão somente Asenate. A casa era circundada de um amplo pátio cercado de altos muros, construídos com grandes blocos de pedra. O pátio tinha 4 portões fortemente guarnecidos de ferro. Neles montavam guarda 18 soldados armados, jovens e vigorosos. Junto ao muro, na parte interna do pátio, cresciam árvores frutíferas de espécies variadas e preciosas, carregadas de frutos maduros da estação. No lado direito do pátio havia uma rica fonte de água, e abaixo dela, um tanque de considerável proporção que recolhia as águas da fonte. A partir dele, semelhantemente a um córrego, as águas fluíam no pátio todo e irrigavam suas plantas. Capítulo 3. Chegada de José. No dia 28 do quarto mês, no primeiro dos 7 anos gordos, José chegou à região de Heliópolis para recolher o trigo daquela terra. Ao aproximar-se da cidade, destacou 12 homens para que fosse à sua frente levar a Pentéferes, sacerdote de Heliópolis, a seguinte mensagem: Chegarei hoje à tua casa, pois se faz meio-dia e é hora de refeição. Também grande é o calor do sol. Por isso, apraz-me refrigerar-se sob o teto de sua casa. Quando Pentéferes ouviu essas palavras, alegrou-se grandemente e falou: Louvado seja o Criador de José. Meu Criador, José me julga digno. Então Pentéferes mandou ouvir o administrador da casa e falou-lhe:
Ponha depressa minha casa em ordem e prepara um almoço festivo, porque hoje José, o herói de Elohim, chegará à nossa morada. Asenate, ao perceber que o pai e a mãe acabavam de voltar da casa, vindos da sua propriedade rural, disse com toda alegria. Eu vou, e quero ver o pai e a mãe que voltam do campo. Era o tempo da colheita. Ela correu ao quarto onde guardava as suas roupas, vestiu um finíssimo vestido de linho, enfeitado em escarlate e ouro, cingiu-se com um cinto dourado, colocou braceletes nos braços e correntes de ouro nos tornozelos. No pescoço pôs um calor valiosíssimo de pedras preciosas polidas de todos os lados, levando escritos os nomes dos deuses egípcios, que também estavam gravados nos braceletes e nas demais joias. Colocou um turbante na cabeça, aplicou um diadema às têmporas e cobriu a cabeça com um véu. Capítulo 4. Asenate e seus tais. Asenate saiu do solar, desceu rapidamente as escadas, aproximou-se do pai e da mãe e o saudou. Pentéfilis e sua mulher alegraram-se profundamente com a presença da filha, e por vê-la assim tão enfeitada e radiosa como a noiva divina. Tomaram dos gêneros que haviam trazido da sua propriedade e os ofereceram à filha, e Asenate ficou encantada com esses bens. Frutas como uvas, tâmaras, romãs e figos, todas maduras e apetitosas. Nesse momento, Pentéfilis chamou Asenate. Ó filha! Ela respondeu. Sim, meu senhor. Disse-lhe ele. Senta-te aqui entre teu pai e tua mãe. Desejo dizer-te o que vai no meu pensamento. Ela sentou-se entre eles. Pentéfilis estendeu sua mão direita, tomou a mão direita dela, beijou-a e lhe disse. Filhinha querida. Ela retrucou. Sim, meu senhor e pai. Pentéfilis continuou. José, o herói do Criador, chegará hoje à nossa casa. Ele é o príncipe soberano de toda a terra do Egito. O rei Faraó constituiu o administrador de todo o nosso país. A toda essa terra, ele distribuiu alimentos para salvá-la da fome que há de vir. José é um homem temente ao Criador, virgem como tu és hoje, um homem forte em sabedoria e conhecimentos. O espírito de Elohim está com ele, e a graça de Á nele habita. Vem, pois, filha querida, vou oferecer-te a ele como esposa, e ele será teu esposo para todo sempre. Ao ouvir tais palavras de seu pai, o rosto de Asenate cobriu-se de suor. Tomada de grande indignação, olhou de soslaio para o pai e falou. Por que me falas tais coisas, meu senhor e pai? Queres entregar-me como prisioneiro a um homem estranho, que foi um fugitivo, a um homem que, além de tudo, foi vendido. Por acaso não é o filho de um pastor de Canaã? Não foi, enfim, por ele repudiado? Não é aquele que, tendo deitado com sua ama, foi lançado por seu patrão uma prisão escura, de onde o faraó fez libertar por haver ele interpretado seus sonhos como fazem as velhas feiticeiras do Egito? Não. Prefiro casar-me com um filho primogênito do faraó, pois este será o rei de todo o país. Todo o entusiasmo de Pentéfilis para continuar a falar com sua filha Asenate sobre José esmoreceu, pois ela acabava de responder-lhe com muita ira e grande orgulho. Capítulo 5. A visita de José. Nesse momento entrou a correr um jovem serviçal e falou assim a Pentéfilis. José já está às portas do pátio. Ao ouvir estas palavras, Asenate fugiu da presença do seu pai e de sua mãe, subiu as escadas, entrou no seu quarto e postou-se à grande janela que dava para o nascente, para poder ver José quando entrasse na casa paterna. Então Pentéfilis e sua mulher saíram a saudar José, acompanhados de todos os parentes e dos serviçais. Ao ser aberto o portão do pátio que dava para o oriente, José fez sua entrada. Viajava no segundo carro do faraó, rica carruagem acabada em ouro puro e puxada por 4 cavalos brancos como a neve, com bridas douradas. José vestia uma maravilhosa túnica branca e se cobria com um manto de púrpura, de um fino linho bordado a ouro. Sobre a cabeça, uma coroa de ouro com 12 pedras preciosas que coruscavam em reverberações douradas. Na mão direita portava um cetro real e um ramo de oliva carregado de frutos. Quando José entrou no pátio, os portões foram fechados e todas as pessoas estranhas, homens e mulheres, tiveram que permanecer do lado de fora. Apresentaram-se então Pentéfilis e sua mulher e todos os parentes, menos a filha Asenate. Prostaram-se no chão diante de José. Então José desceu do carro e, com um aperto de rirão, a todos saudou. Capítulo 6. Asenate impressiona-se com José. Tendo Asenate visto José, ficou fortemente perturbada no seu íntimo. Seu coração palpitava e seus joelhos vacilaram. Todo o seu corpo tremia e uma grande angústia apossou-se dela. Com fortes suspiros, assim falou em seu coração. Para onde eu, desgraçado, deverei fugir agora? Onde esconderei-me da sua face? Como poderá José, esse filho de Elohim, volver os seus olhos para mim,
Eu que tanto falei mal dele. Ai de mim, desafortunada, aonde irei esconder-me? Pois ele vê tudo o que está escondido, sabe todas as coisas e nada do que está oculto lhe escapa, por causa da grande luz que traz dentro de si. Seja nesse momento o Criador de José clemente comigo, pois sem saber pronunciei coisas tão graves contra ele. O que devo fazer, ó mísera de mim? Por acaso eu não disse que ele era o filho de um pastor de Canaã? Agora vem ele a nós semelhante a um sol divino em seu carro, dando entrada em nossa casa e iluminando-a como luz que ilumina toda a terra. Eu, porém, fui tão tola e atrevida a ponto de proferir contra ele coisas graves, sem saber que José é o filho do Criador. Pois que homem sobre a terra pôde gerar tamanha beleza, e que ventre materno pode dar à luz tamanho esplendor. Como fui infeliz e tola, respondendo ao meu pai com palavras tão perversas. Ó pai, entrega-me a José como a sua serva, melhor ainda, como sua escrava. Sim, desejo ser sua escrava para sempre. Capítulo 7. Entrada de José na casa dos pais. E José entrou na casa de Pentéfilis e assentou-se sobre um trono. Lavaram-lhe os pés e prepararam-lhe uma mesa separada, porque José não comia com os egípcios. Isso significava para ele abominação. Nisso, José, levantando os olhos, viu a Senate, notou como ela o espiava furtivamente, e então falou a Pentéfilis: Quem é essa mulher postada à janela do solar? Quero que saia desta moradia. José pensava e temia que ela quisesse importuná-lo. Acontecia que todas as mulheres e filhas dos príncipes e sátrapas do Egito lhe eram incômodas, por causa da insistência em se manterem junto dele. E não havia mulher egípcia, casada ou solteira, que não se apaixonasse por José por causa da sua beleza. Aos mensageiros que as mulheres enviavam a ele com presentes valiosos de ouro e prata, José expulsava com indignação e ameaças, fiel a seu princípio. Jamais haverei de pecar contra Yahweh Elohim, nem contra a face do meu pai Israel. José realmente tinha o Criador sempre diante dos olhos, e constantemente lembrava das advertências de seu pai. Muitas vezes Jacó disse a José e inculcou em seu coração e em todos os seus outros filhos: Filhos, guardai-vos das mulheres estrangeiras. Nunca deixeis que elas vos envolvam. A relação com elas é desgraça e perdição. Foi por isso que José falou: Que esta mulher se retire desta casa. Ao que Pentéfilis retrucou: Meu senhor, aquela que vês postada no solar não é uma estranha. Ela é nossa filha, que tem desprezado todos os homens. Ela nunca viu outro homem até hoje, a não ser tu. Se for do teu agrado, senhor, ela se apresentará e te dirigirá a palavra, pois nossa filha é como se fosse tua irmã. Essas palavras alegravam o coração de José. Sabendo pelo próprio Pentéfilis que ela era virgem, e mais, que desconhecia e desprezava os homens, José disse a Pentéfilis e a sua mulher: Se essa é vossa filha e é virgem, que venha, pois, até aqui. Nesse caso, ela é minha irmã, e a partir deste momento eu a amarei como tal. Capítulo 8. Encontro de José com a Senate. Ao ouvir essas palavras, a esposa de Pentéfilis subiu ao solar e conduziu a Senate até José. Pentéfilis disse a ela: Saúde teu irmão. Ele é virgem, como tu também o és hoje. E ele se aborrece com toda mulher estranha, assim como tu também se aborrece com todos os homens estranhos. Então a Senate falou a José: Seja bem-vindo, Senhor, o abençoado de Elohim Altíssimo. E José assim respondeu: Jovem, que te abençoe o Criador, que todas as coisas da vida. Pentéfilis disse então a sua filha Senate: Vamos, beija o teu irmão. Quando a Senate se dispunha a beijar José, este a reteve com um gesto da mão direita que colocou sobre o peito, e disse: Não convém a um homem temente a Iá, que com sua boca louva o Criador vivo, e come o sagrado pão da viva, e bebe a bebida sagrada da imortalidade, beijar uma mulher estranha, a qual com a boca louva deuses mortos e mudos, que de sua mesa come alimentos sufocados, que de suas bebidas rituais bebe o cálice da impostura, e que se unge com o som da desgraça. Um homem temente a Iá, muito mais há de beijar sua mãe e sua irmã, filha de sua mãe, e sua irmã da mesma linhagem e sua esposa, que compartilha seu leito e que com sua boca louva o Criador vivo. Da mesma forma, não convém a uma mulher temente a Iá beijar um homem estranho, pois isso, diante de Iá, o Criador, é uma abominação. Quando a Senate ouviu de José tais palavras, ficou muito perturbada e sua respiração se acelerou. E como José a encarasse com o olhar aberto e firme, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Ao ver José que ela assim chorava, compadeceu-se dela profundamente, pois percebeu a sua doçura e bondade e seu temor a Iá. Colocou então a mão direita sobre a cabeça da jovem e disse: Yahweh Elohim dos pais de Israel, ó tu, altíssimo e forte Criador,
que a tudo conferes a vida, que a tudo tiras das trevas e trazes a luz, que tudo conduzes do erro para a verdade, da morte para a vida. Abençoa também esta jovem. Dá-lhe a vida, renova pela força do teu Espírito Santo, permite-lhe provar do teu pão da vida e beber do cálice da tua bênção. E conta entre teu povo, que tu escolheste antes de tudo fosse criado. Conduze à morada da tua paz que preparaste para os teus eleitos. Permite-lhe viver para sempre no seio da tua vida eterna. Capítulo 9. Partida de José. Asenate alegrou-se profundamente com a bênção de José. A toda pressa subiu ao solar e, exausta, atirou-se sobre a cama. No seu íntimo reinavam ao mesmo tempo alegria, tristeza e angústia. Ainda ecoavam em seus ouvidos aquelas palavras de José, falando-lhe em nome do Criador Altíssimo. Prorrompeu então no choro alto e amargo, e cheia de arrependimento, aborreceu seus deuses que adorava e as imagens dos seus ídolos, que já começava a maldizer, e assim permaneceu até a cair da noite. José comeu e bebeu, e a seguir ordenou a seus servos que atrelassem os cavalos ao seu carro, a fim de continuar a percorrer a região. Falou então Pentéfres a José: Permanece hoje aqui, meu senhor. Segue amanhã o teu caminho. Mas José lhe respondeu: Não, eu irei hoje, pois este é o dia em que Iá iniciou a criação de todas as coisas. No 8º dia eu voltarei, e então permanecerei convosco. Capítulo 10. Arrependimento de Asenate. Quando José partiu, Pentéfres dirigiu-se para o campo, acompanhado de todos os seus. Só Asenate e suas 7 virgens permaneceram em casa, mas Asenate ficou alheia a tudo o que lhe debulhara em lágrimas, até o pôr do sol. Não comeu pão nem bebeu água, e quando todos já estavam mergulhados no sono, só ela permanecia acordada, derramando lágrimas e batendo repetidamente no peito. Em dado momento, levantou-se e desceu as escadas do solar. Junto à porta de entrada, encontrou a guardiã adormecida nas suas dependências, juntamente com as suas crianças. Então, habilmente desprendeu o cortinado da porta, encheu-o de cinzas, carregou-o até o solar e, chorando e suspirando, espalhou as cinzas pelo chão. Aquela jovem, que era a que mais amava Asenate, percebeu seus suspiros. Levantou-se mais que depressa e foi postar-se à porta, após ter acordado também as outras virgens. Mas Asenate havia trancado a porta e corrido o ferrolho. Ouvindo que não cessavam os suspiros e as lamentações de Asenate, chamou-a do lado de fora, dizendo: O que está acontecendo, minha senhora? O que tanto te entristece? O que assim te atormenta? Abre a porta, para que possamos ver-te. De dentro, Asenate respondeu: Um sofrimento muito grande e muito pesado abateu-me sobre mim. Estou estirada sobre meu leito e não consigo levantar-me para abrir-vos a porta, pois doem-me todos os membros. Que todas voltem para o seu quarto, descansem e me deixem em paz. Quando as jovens tornaram a recolher-se, Asenate levantou-se, abriu silenciosamente a porta do seu aposento, dirigiu-se até o segundo compartimento onde se guardavam os seus adornos e abriu os baús. Apanhou um vestido preto e sombrio que vestira por ocasião da morte do seu irmãozinho mais velho. Levou-o ao seu quarto e cerrou cuidadosamente a porta, correndo a tranca de ferro. Então tirou suas vestimentas reais e vestiu a vestimenta de luto. Desprendeu o cinto de ouro e cingiu-se com uma corda. Tirou o turbante, o diadema, os braceletes e as fitas de ouro e amontoou tudo isso no chão. Então agarrou seu vestido de luxo, bem como o cinto de ouro, o turbante e o diadema, e atirou tudo a seus pobres pela janela que dava para o norte. Depois, reuniu o grande número das estátuas de seus deuses, leitos de ouro e prata, que se encontraram no quarto, quebrou-os em 1000 pedaços e atirou-os pela janela aos mendigos e necessitados. Em seguida, Asenate tomou suas provisões reais, carnes gordas, peixe e assados de vitela, bem como todas as oferendas dos seus deuses, também os utensílios e as reservas de vinho, e atirou tudo aos cachorros pela janela que dava para o norte. Feito isso, tomou o cortinado com as cinzas e esvaziou completamente pelo chão. Tomou uma roupa de penitência, envolveu com ela os rins, soltou as tranças dos cabelos e espalhou cinza sobre a cabeça. Como havia esparzido as cinzas pelo chão, sentou-se no meio delas, batendo-se no peito repetidamente com os punhos cerrados. Chorou e suspirou amargamente pelo resto da noite até o amanhecer. Quando pela manhã Asenate se deu conta, viu que a cinza do chão havia se convertido em lodo, tantas as lágrimas derramadas. Então, mais uma vez atirou-se com a face por terra e assim permaneceu até o pôr do sol. Assim procedeu durante 7 dias, não se alimentando de uma migalha sequer. Capítulo 11. Conversão de Asenate. No 8º dia, ao alvorecer, quando os passarinhos começavam a cantar e os cachorros a latir para os transeuntes, Asenate soergueu-se um pouco do monte de cinzas em que se assentava.
Esgotada pelo prolongado jejum, sentiu os membros entorpecidos e fracos e aniquiladas sua energia e suas forças. Recostou-se então contra a parede sobre a janela onde estava sentada, do lado do nascente, deixou pender a cabeça em penitência e colocou os dedos da mão direita sobre o joelho direito. Sua boca permanecia fechada. Nenhuma vez abrira nos 7 dias e 7 noites do seu jejum. E no seu íntimo ela falou, sem entreabrir a boca. O que deverei fazer, ó pobre de mim? Onde irei? Junto a quem refutar-me-ei? Com quem poderei falar agora? Desamparada, solitária por todos, abandonada e virgem desprezada. Ninguém mais terá consideração por mim, nem meu pai, nem minha mãe. Porque repudiei os seus deuses, fi-los em pedaços e dei aos pobres como objeto de destruição. Assim, dirão meu pai e minha mãe, esta não é a nossa filha Asenate. Também me odiarão todos os parentes e as demais pessoas, porque destruí os deuses deles. Por acaso também eu não desprezei todos os homens e todos os meus pretendentes? Assim agora, eu também, nesse meu estado de frieza, serei simplesmente desprezada. Todos se alegrarão com meu infortúnio, ó Criador do herói José. Porém, aborrece todos os adoradores de deuses falsos, pois ele é, segundo ouvi dizer, um criador colérico e terrível para com todos aqueles que veneram divindades estranhas. Também a mim ele odiou, porque adorei e louvei estátuas de deuses mortos e mudos. Agora eu repudiei os seus sacrifícios e a minha boca absteve-se da sua mesa. Contudo, não tenho coragem de invocar o Criador, o Altíssimo, o Poderoso, Criador do herói José, porque minha boca esteve contaminada pelas oferendas dos falsos deuses. Mas muito ouvi falar que o Criador dos Hebreus é um Criador verdadeiro, um Criador vivo, um Criador misericordioso, compassivo, indulgente, remitente, suave, que não leva em conta os pecados de quem agiu principalmente por ignorância, e que não exige satisfação pela culpa de uma pessoa em grande aflição e necessidade. Agora também eu, ó pobre de mim, me atrevo a voltar-me para ele e nele refugiar-me, e diante dele reconhecer todos os meus pecados e derramar todas as minhas súplicas. Ele terá compaixão da minha profunda indigência. Vendo-me agora tão humilhada, tão solitária em minha alma, quem sabe ele terá piedade de mim. Quem sabe agora, vendo a virgem abandonada que sou, de tudo carente, ele me protegerá, pois, como ouço dizer, ele é o pai dos órfãos, consolador dos aflitos, o refúgio dos perseguidos. Sim, ousarei, eu pobre, clamar por ele. Então Asenate ergueu-se de junto à parede que estava recostada. Pôs-se sobre os joelhos na direção do nascente, olhou para os céus, abriu a boca e falou ao Criador. Capítulo 12. Oração de Asenate. Prece e confissão de Asenate. Ó Iá, Criador dos justos, tu que criastes os mundos e que a tudo deste vida, que concedeste o espírito da vida a todo o criado, que trouxestes à luz o invisível, tu que a tudo deste origem, que desvelastes o que era oculto, que és o autor dos altos céus, que firmaste a terra sobre as águas, que deste fundamentação às grandes rochas nas profundezas do mar, a fim de que não desapareçam nos abismos, mas, ao contrário, cumpram a tua vontade até o fim dos séculos. Porque tu ordenaste e tudo foi criado. A tua palavra, ó Iá, é vida para todas as tuas criaturas. Junto de ti agora me refugio. Iá, meu Criador, doravante eu clamo a ti, Iá, na tua presença reconheço os meus pecados, derramo as minhas súplicas, ó Iá, e manifesto as minhas culpas e pecados. Poupa-me, Iá, peço perdão, porque muito contra ti pequei e transgredi suas leis. Comportei-me impiamente e falei coisas abomináveis diante da tua face. Minha boca está imunda, Criador, das oferendas aos falsos deuses egípcios, das suas refeições sacrificiais. Eu pequei, na tua presença, agi de modo profano,
tanto consciente quanto inconscientemente, pois invoquei imagens de ídolos mortos e mudos. Não sou digna, Criador, de abrir a boca na tua presença, pobre de mim, Asenate, a filha do sacerdote Pentéferes. Virgem e rainha, eu que já fui cheia de orgulho e insuficiência, que pela minha riqueza paterna era mais feliz do que ninguém, mas que agora estou sozinha e deserdada, completamente abandonada de todos. Em ti me refugio, Iá, a ti apresento a minha súplica e clamo. Salva-me dos perseguidores, ó Iá, antes que eles me agarrem. Tal como uma criança que de alguém tem medo e recorre ao pai e à mãe. E o pai lhe estende as mãos e aperta contra o seu peito. Assim também, tu, Iá, abre os teus braços puros e poderosos para mim, como um pai que ama os seus filhos, e arranca-me da mão do inimigo do meu espírito. Pois vê, o velho leão rude e selvagem me persegue, porque ele é o pai dos deuses egípcios, e os descendentes dele são os deuses dos possuídos por divindades falsas. Eu, porém, os destruí e odiei, porque são filhos do leão. Dessa forma, eu repudiei todos os deuses dos egípcios e os reduzi a pedaços. O leão, porém, cujo pai é o demônio, ronda cheio de ira por mim e procura devorar-me. Mas tu, Iá, livra-me das suas garras, arranca-me das suas faces, para não ser por ele estraçalhado, para que eu não seja lançada ao fogo ardente, para que o fogo não me arrebate ao furacão, e ao furacão não me arremesse às trevas. E eu não seja precipitada nas profundezas do mar, que eu não seja, enfim, tragada pelo grande e velho monstro e fique perdida para todo sempre. Salva-me, antes que tudo isso me aconteça. Salva uma pobre, solitária e desprotegida. Pois meu pai e minha mãe já me renegaram. Eles disseram, esta não é a nossa filha Asenate, pois eu quebrei e aniquilei os seus deuses e os repudiei completamente. Neste momento, sou totalmente órfã e abandonada. Outra esperança não me resta, a não ser tu, meu Criador, e nenhum outro refúgio senão a tua piedade. Ó tu, o verdadeiro amigo dos homens. Apenas tu és o pai dos órfãos, o protetor dos perseguidos, o auxílio dos torturados. Tem, pois, piedade de mim, Iá. Protege a Virgem pura, que se encontra na orfandade e no abandono. Só tu, Iá, és um pai doce, bom e suave. Quem além de ti, Iá, ceda um pai tão doce e bom? Todos os presentes do meu pai Pentéferes, que me foram dados como propriedade, são temporários e transitórios. Porém, os dons da tua herança, ó Iá, são duráveis e eternos. Capítulo 13. Ainda a oração de Asenate. Olha, Iá, a minha indigência. Tem piedade desta órfã. Tem compaixão de mim, profundamente humilhada. Vê, Iá, eu de todos fugi e refugiei-me em ti, único amigo dos homens. Abandonei todos os bens terrenos e junto a ti procuro abrigo, em saco e cinza, nua e só. Rejeitei as minhas roupas reais, feitas de linho finíssimo e escarlate, bordadas de ouro, e cobrir-me com uma escura veste de luto. Desprendi o meu cinto de ouro e atirei-o longe, e cingi-me como uma corda em sinal de penitência. Arranquei da minha cabeça o diadema e o turbante, e cobri-me de cinza. O piso do meu quarto, revestido de pedras purpúreas e matizadas, o qual era tratado a óleo e polido como linho fino, está umidificado de minhas lágrimas, cobertos de cinza, imundo. As cinzas e as minhas lágrimas. Ó, Iá, converteram meu aposento em lugar sórdido, como se fosse uma rua pública. Meu Criador, dei meus alimentos reais e minhas iguarias aos cachorros. Iá, estou em jejum há 7 dias e 7 noites. Não comi pão, nem bebi água. Minha boca está seca como um tambor. Minha língua é como um chifre e meus lábios como cacos de vidro. Tenho um rosto completamente desfigurado e teus olhos estão exauridos de tanto chorar. Iá, meu Criador, livra-me das minhas inumeráveis culpas. Perdoa a Virgem inexperiente que tanto erro cometeu. Reconheci agora que todos aqueles deuses que antes inocentemente eu adorava não passam de ídolos mudos e mortos. Então a todos despedacei,
embora de ouro e prata, para que fosse pisados pelos homens e roubados pelos ladrões, junto de ti, Yah Elohim, eu te abriguei, pois tu és o único compassivo amigo dos homens. Perdoa-me, Yah, por tanto haver pecado contra ti inconscientemente e por haver falado coisas nefandas contra José. Coitada de mim, eu não sabia que ele era teu filho. Pessoas malignas e cheias de inveja disseram-me que José era filho de pastores, procedente de Canaã, e eu, coitada, neles acreditei. Deixei-me enganar e pouco caso fiz dele. Falei muito mal a seu respeito, não sabendo de forma alguma que ele era teu filho. Quem dentre os homens pôde trazer ao mundo tamanha beleza? Quem poderia tê-la produzido? Que outro homem é tão sábio e poderoso como José maravilhosamente belo? Eu confesso, meu Yah, eu o amo mais do que a minha própria alma. Conserva-o na sabedoria da tua graça, entrega-me a ele como a sua serva e escrava, para que eu possa lavar-lhe os pés, preparar-lhe a cama e em tudo servi-lo com submissa atenção, como sua escrava, nada mais que escrava, todos os dias da minha vida. Capítulo 14. Visita do Arcanjo Miguel. Quando Asenate chegou ao término da sua confissão diante de Yah, levantava-se do céu, no lado do nascente, a estrela da manhã. Asenate olhou para ela e sentiu grande alegria, e assim falou: Terá o Criador ouvido minhas súplicas, uma vez que essa estrela é arauto e mensageiro da luz do grande dia? Nesse momento em diante, o céu fendeu-se junto à estrela da manhã e apareceu uma luz imensa e indizível. Ao vê-la, Asenate caiu na sua face sobre as cinzas. No mesmo instante, aproximou-se um homem do céu que emitia raios de luz e postou-se junto dela. Como ela ainda estava prostrada sobre a face, o mensageiro do céu dirigiu-lhe a palavra: Levante-se, Asenate. Mas ela respondeu: Quem é esse que me dirige a palavra? Pois que está firmemente fechada a porta do meu quarto e a torre é muito alta. Como pode alguém peneirar o meu quarto? Então o mensageiro chamou-a mais uma vez: Asenate, Asenate. Ela falou: Sim, sim, mensageiro, mas permite-me saber quem és tu? Então ele respondeu: Eu sou o príncipe de Elohim, o chefe das legiões do Altíssimo. Levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Quero dirigir-te a palavra. Então ela ergueu o rosto e olhou. Aí estava um homem, tudo parecido com José, tanto pela sua vestimenta como pela sua coroa e pelo cetro real. Só que o seu rosto era como um relâmpago, os seus olhos tinham o brilho do sol, seus cabelos eram como um facho aceso, e as suas mãos e seus pés eram como ferro em brasa e emitiam faíscas. Quando Asenate viu isso, caiu mais uma vez sobre a face, presa de grande temor, sem poder ter-se em pé. Todos os seus membros tremiam de imenso pavor. Então o homem falou-lhe deste modo: Tenha coragem, Asenate, e nada receis. Levanta-te e fica de pé, para que eu possa transmitir-te a minha palavra. Encorajada, Asenate ergueu-se e colocou-se em posição ereta. Então hoje falou-lhe assim: Vai agora mesmo ao teu segundo quarto, desveste a roupa de luto com que te cobriste e tira dos teus quadris a veste de penitência. Remove as cinzas de tua cabeça. Lava as mãos e o rosto com água pura e veste uma roupa branca e intacta. Cinge os teus rins com o cinto puro e duplo da virgindade. Depois volta para junto de mim, para que eu possa transmitir-te mensagem pela qual Yah me enviou a ti. Asenate dirigiu-se a toda pressa ao seu quarto segundo, repositório dos seus adornos. Abriu a arca, retirou dela um vestido branco, fino e imaculado, e vestiu. Depois de se desfazer da vestimenta preta e arrancar a corda e os andrajos de penitência que lhe envolviam os flancos. Depois colocou seu cinto duplo da virgindade, um nos quadris, outro no peito. Isso feito, sacudiu as cinzas da cabeça, lavou as mãos e o rosto com água limpa, tomou também um véu fino e belíssimo e cobriu com ele a cabeça. Capítulo 15. Palavras de Miguel. Asenate voltou então à presença do príncipe dos céus, e o mensageiro de Yah lhe disse: Retira o véu da cabeça, porque tu és hoje uma virgem pura, e tua cabeça é uma cabeça de criança. Asenate obedeceu, e de novo falou-lhe o mensageiro de Yah: Tem coragem, Asenate, virgem pura. Yah Elohim escutou a tua confissão e a tua súplica. Ele viu também a tua humilhação e a tua indigência nos 7 dias do teu jejum, quando as tuas lágrimas sobre as cinzas provocaram grande imundícia ao teu redor. Alegra-te e anima-te, ó tu, virgem pura, Asenate. Teu nome foi escrito no livro da vida, e dele não será nunca mais cancelado. A partir de hoje,
renascerás e de novo serás plasmada, dotada de vida nova. Comerás pão abençoado da vida e beberás do cálice transbordante da imortalidade e com óleo santo da incorruptibilidade serás ungida. Anima-te, Asenate, virgem pura. No dia de hoje, Iá te deu a José como sua noiva. Ele será teu esposo para sempre. Também de hoje em diante, não te chamarás mais Asenate. Teu nome será agora Cidade do Refúgio, pois muitos povos recorrerão a ti e encontrarão descanso sob sua égide, e muitos encontrarão em ti proteção. Dentro dos teus muros sentir-se-ão seguros todos aqueles que arrependidos se volvem para o Criador Altíssimo. E isso abrandará sempre o coração de Iá, tanto em relação a ti, quanto em relação a todos aqueles que se dispõem a fazer penitência. É dele que procede a graça da conversão, a penitência, a coroa e o amparo de todas as virgens. Ela é íntima de todas vós, e é vossa intercessora junto ao Altíssimo, intercessora também de todos os contritos de coração. Ela assegura uma morada de paz no céu e renova a vida dos homens arrependidos. A penitência é uma coisa muito bela. Ela é virgem, pura, suave e delicada. Por isso, amará o Criador Altíssimo e todos os anjos prezam-na profundamente. Também eu a amo profundamente, porque é minha irmã. E por ela amar a vós todas, virgens, assim a todos vós eu amo. Vou logo ter com José, e tudo isso lhe direi a teu respeito. Ele virá ainda hoje para junto de ti, e alegrar-se-á com tua aparência, e será possuído de amor por ti. Ele será teu esposo, e tu serás sua esposa para todo sempre. Agora escuta bem, Asenate. Veste o teu vestido nupcial, o primeiro e o mais antigo, que há muito tempo está guardado no teu quarto. Enfeita-te com os teus mais seletos adornos. Prepara-te como uma verdadeira noiva, e estejas pronta para recebê-lo. Ele virá ainda hoje em pessoa a teu encontro e ficará maravilhado com a tua imagem. Quando o mensageiro de Iá, em forma humana, concluiu suas palavras dirigidas a Asenate, ela encheu-se de alegria com tudo que ouvira, e prostrou-se uma vez mais com a face no chão, beijou os pés dos anjos e assim falou. Louvado seja Iá, Criador, que te enviou para salvar-me das trevas e conduzir-me do mais profundo abismo para a luz. Louvado seja igualmente o teu nome para sempre. Se eu encontrei graça, meu Senhor, diante dos teus olhos, e se posso acreditar que todas as tuas palavras que diante de mim pronunciaste irão cumprir-se verdadeiramente, então a tua serva gostaria de dirigir-te uma palavra. Disse-lhe então o anjo, pois fala. E ela falou. E eu te peço, mensageiro, senta-te um pouco sobre esta cama. Esta cama é pura e imaculada, pois nunca um homem ou outra mulher nela repousou. Vou preparar-te uma mesa com pão para dar-te de comer. Trarei para ti um vinho velho e bom, cujo perfume se exala ao céu. Bebe dele, pois, e em seguida segue-te o teu caminho. E ele respondeu. Anda logo, e traze isso sem demora. Capítulo 16. A refeição admirável. Então Asenate arranjou a toda pressa uma mesa vazia e colocou-a diante dele. Mas quando se dispunha a buscar o pão, disse-lhe o mensageiro de Iá, traz-me também um favo de mel. Ela ficou paralisada, embaraçada e triste, porque não havia favo de mel na câmara das suas provisões. Falou-lhe então o mensageiro de Iá, por que ficaste aí parada? Ela respondeu, meu senhor, mandarei agora mesmo uma das jovens, a preferida da cidade, onde se encontra a propriedade rural dos meus pais. Ela estará bem depressa de volta com o favo, e então eu te apresentarei. Mas o mensageiro de Iá lhe disse, faz simplesmente o teu compartimento de provisões e sobre a mesa encontrarás um favo de mel. Tome-o, traz-o aqui. Ela disse, Senhor, no meu quarto de provisões não há favo de mel. Ele respondeu, vai tranquila, tu o encontrarás. Asenate então dirigiu-se à sua cela de provisões e efetivamente encontrou sobre a mesa um favo de mel. O favo era grande e branco como a neve, cheio de mel, e esse mel era como o orvalho do céu, e o seu perfume era como o perfume da vida. Diante disso, Asenate falou consigo cheia de estupefação. Será que este favo procederia da boca daquele homem? Tomou o favo e foi colocá-lo sobre a mesa. Então o mensageiro lhe disse, dizias há pouco, no meu quarto, não há favo de mel, e agora traze-me aqui um favo desse tamanho? Ela então disse, Senhor, nunca trouxe para o meu quarto um favo de mel. Contudo, só ao falar sobre ele apareceu. Por acaso não saiu ele da tua boca? Pois o seu perfume se assemelha ao perfume do bálsamo. Então o homem sorriu por causa da perspicácia da mulher.
Chamou-a para junto de si, e quando ela se aproximou, ele estendeu a mão direita, tomou a sua cabeça e moveu suavemente. Mas Asenate sentiu medo da mão do mensageiro, pois dela procediam radiações como as do ferro em brasa. Assim, ela fitava a mão do mensageiro o tempo todo ansiosa e trêmula. Ele, porém, sorria e falou assim: Ó, feliz de ti, Asenate, pois segredos inefáveis de Á te foram desvelados. Bem-aventurados são todos aqueles que, pela penitência, se aproximaram de Á Elohim, pois eles haverão de comer desse favo. Esse favo é, na realidade, o espírito da vida, e foi preparado pelas abelhas do paraíso das delícias, extraído do orvalho e das rosas da vida do paraíso de Á, bem como de todas as suas outras florações. Dele se alimentam também os mensageiros e todos os escolhidos de Á, e todos os que são seus filhos. Aquele que dele comer não morrerá para todo sempre. Então o mensageiro de Á estendeu a sua mão, tomou uma pequena porção do favo e comeu. Com a própria mão tomou outra parte e chegou à boca de Asenate, dizendo: Come tu também. E ela comeu. Então o mensageiro pronunciou as seguintes palavras: Agora comeste o alimento da vida e bebeste a bebida da imortalidade, e foste também ungida com o óleo da incorruptibilidade. Tua carne, doravante, graças ao renascimento por meio do Altíssimo, fará brotar flores de vida, e teus ossos produzirão cedros comparáveis aos do paraíso de delícias de Á, e bem assim serás robustecida por forças novas. Além disso, tua juventude não conhecerá a velhice, e tua beleza nunca murchará. Serás para todos uma cidade grandemente fortificada. Então o mensageiro aproximou a sua mão do favo, e muitas abelhas apareceram nos seus alvéolos. Os alvéolos eram inumeráveis, 10.000, 100.000. As abelhas eram brancas como a neve, e suas asas tinham a cor de púrpura e do escarlate. Como do carmesim, elas possuíam ferrões afiados, mas a ninguém ofendiam. Todas as abelhas pousaram sobre Asenate desde a cabeça até os pés, e as outras abelhas maiores, parecidas com as suas rainhas, saíram do favo, pousaram na sua face e nos seus lábios, e prepararam na sua boca e nos seus lábios um favo parecido com o que se encontrava diante do mensageiro. E todas aquelas abelhas alimentavam-se do favo preparado na boca de Asenate. Então o mensageiro falou às abelhas: Voltai agora ao vosso lugar. Então todas elas levantaram voo e voltaram para os céus. Aquelas, porém, que quiseram ofender Asenate, caíram todas mortas no chão. O mensageiro estendeu seu cetro sobre essas abelhas mortas e falou-lhes: Levantai-vos, e ide também vós ao vosso lugar. Então todas aquelas abelhas mortas se avivaram e voaram para o pátio da casa de Asenate e pousaram sobre as árvores frutíferas. Então o mensageiro estendeu a mão e, com o dedo indicador, tocou o canto do favo do lado do nascente, e a linha deixada pelo seu dedo tomou a cor de sangue. Então, pela segunda vez, ele estendeu a mão, tocou o favo no seu lado voltado para o norte, e mais uma vez a linha do dedo tomou a cor do sangue. E Asenate, postada à esquerda do mensageiro, viu tudo quanto ele realizou. Capítulo 17. A bênção de Miguel. Então o mensageiro assim falou a Asenate: Presenciaste tudo isso? E ela disse: Sim, meu senhor, eu vi tudo perfeitamente. Falou-lhe a seguir o mensageiro de Á: Assim acontecerá com todas as minhas palavras que hoje te dirigi. Pela terceira vez, o mensageiro de Á estendeu a mão direita e tocou um dos cantos do favo. Então a mesa rompeu uma chama rápida que consumiu todo o favo, sem danificar a mesa. Do fogo do favo desprendeu-se um odor doce e bom que encheu todo o quarto. Então Asenate falou ao mensageiro de Á: Tenho 7 virgens, meu senhor, criadas comigo desde a minha infância, nascidas como eu, numa mesma noite. Elas me servem, e a todas amo como minhas irmãs. Eu gostaria de chamá-las agora, para que as abençoe como a mim abençoastes. Então disse o mensageiro: Sim, pode chamá-las. Asenate chamou as 7 virgens e apresentou-as ao mensageiro. O mensageiro dirigiu-se a elas com as seguintes palavras: Abençoe-as, ó Iá Elohim Altíssimo. Haverei de ser 7 colunas de amparo em 7 cidades, e todos aqueles eleitos que nelas habitarem encontrarão em vós a paz por toda a eternidade. O mensageiro de Iá, em seguida, falou a Asenate: Podes agora levar embora esta mesa. E quando Asenate voltou-se para retirar a mesa, ele desapareceu rapidamente dos seus olhos. Asenate apenas observou que algo parecido com um carro puxado por 4 cavalos subia para os céus. O carro, porém, era como chama de fogo, e os cavalos pareciam-se a raios, e o mensageiro andava sobre aquele carro. Então Asenate como que despertou, dizendo: Como fui tola e parva, eu, pobrezinha, ao pronunciar-me como se aquele fosse apenas um homem superior que tivesse entrado no meu quarto. Na realidade, eu não percebi que aquele dera entrada a um ser divino. Agora,
ele torna ao seu lugar o céu. Falou então consigo mesma: tem piedade da tua escrava, ó Criador, poupa tua serva, que, sem saber, pronunciou palavras temerárias na tua presença. Capítulo 18. Noivado de José e Asenate. Enquanto Asenate se entretia com tais pensamentos, havia chegado um jovem da comitiva de José, anunciando: hoje chegará até vós José, o rei de Iá. Asenate então mandou chamar depressa o administrador da casa e falou-lhe do seguinte modo: Enfeita rapidamente minha casa e prepara um maravilhoso banquete, pois hoje José, o herói de Iá, virá à nossa casa. O administrador então olhou para sua face. A face dela estava muito abatida pela carência, pelas lágrimas e pelo jejum de 7 dias. Ele suspirou, preocupado, tomou sua mão direita, beijou-a e disse: mas o que te aconteceu, minha senhora? O teu rosto está tão abatido. Ela disse: Muitas preocupações assaltaram o meu pensamento e o sono fugiu dos meus olhos. O administrador afastou-se então e foi preparar a casa e a mesa. Asenate, entretanto, lembrando-se das palavras e das recomendações do mensageiro, dirigiu-se depressa à sua segunda câmara, que continha o repositório dos seus adornos, e abriu a grande arca. Dela, retirou seu vestido primeiro, que era de um brilho fulgurante, e vestiu-o. Cingiu-se com um cinto imaculado de realeza, confeccionado em ouro e pedras preciosas. Colocou braceletes de ouro nos braços e fitas douradas nos tornozelos, no pescoço, enfeites preciosos na cabeça, um diadema igualmente de ouro. No diadema, que circuncidava sua fronte, estava incrustada uma grande safira, e ao redor da safira havia 6 pedras de raro valor, e cobriu a cabeça com um véu magnífico. Nesse momento, Asenate lembrou-se das palavras do administrador. Dissera ele que sua fisionomia estava muito abatida. Ela então suspirou, cheia de preocupação, e disse: Ai de mim, infeliz com esta face tão horrível. Se José me via assim, serei por ele desprezada. Falou então a sua governanta: traz-me água limpa da cisterna. E ela trouxe. Asenate derramou-a numa bacia e curvou-se sobre ela para lavar o rosto. Neste momento, ela viu sua própria imagem, luminosa como o sol. Seus olhos eram como a estrela da manhã ao nascer, e suas faces como a estrela dos céus. Seus lábios assemelhavam-se às rosas vermelhas, os cabelos eram como a parreira que o paraíso de Á crescia farta de frutos. No pescoço parecia lavor talhado em cipreste. Quando Asenate viu tudo isso, ficou muito surpresa com o esplendor de sua aparência e sentiu o coração encher-se de grande felicidade. Desistiu de lavar o rosto, considerando que a ablução da água poderia apagar uma beleza tão extraordinária e maravilhosa. Nessa hora apresentou-se de novo o administrador da casa para comunicar-lhe: as suas ordens já foram cumpridas. Mas quando ele a encarou, foi tomado de grande perturbação. Começou a tremer fortemente e caiu aos seus pés, pronunciando as seguintes palavras: mas o que é isso, minha senhora? Que milagre de beleza te envolve? Tão fantástico e maravilhoso. Por acaso Iá, o Elohim dos céus, escolheu-te para ser a noiva de José, o filho de Iá? Capítulo 19. Segunda visita de José. Enquanto eles ainda nisso se entretinham, veio a correr um serviçal para anunciar a Asenate: vê, José já está à portas do pátio. Ouvindo isso, Asenate chamou suas 7 virgens, e todas desceram rapidamente as escadas do solar para receberem José, e ela mesma postou-se no átrio da sua casa. Tendo José entrado no pátio, foram cerrados os portões, e todas as pessoas estranhas tiveram de permanecer do lado de fora. Asenate desceu ao encontro de José. Este, ao vê-la, ficou pasmado por causa da sua beleza, e assim lhe falou: quem és tu, ó jovem? Dize-me depressa. E ela respondeu: Senhor, eu sou Asenate, tua escrava. Afastei de mim todas as imagens dos ídolos, eles não existem mais para mim. Do céu apareceu-me hoje um homem que deu-me a comer o pão da vida. Dele comi e também bebi o cálice sagrado. Ele falou-me: entreguei-te hoje, José, como teu noivo, e ele será teu esposo para sempre. E o teu nome não será mais Asenate, mas sim Cidade do Refúgio. E Elohim, o Criador, reinará sobre muitos povos por teu intermédio. E por meio de ti eles encontrarão proteção junto ao Altíssimo. E o homem falou-me também: Eu irei ter com José para sussurrar aos seus ouvidos as palavras que eu disse a teu respeito. Por acaso, Senhor, aquele homem te procurou para falar-te a meu respeito? José então dirigiu a Asenate as seguintes palavras: Tu és abençoada de Á, Altíssimo, ó mulher. Louvado seja o teu nome para sempre, pois Iá, Elohim, fortificou os teus muros.
e os filhos do Criador vivo habitam a tua cidade de refúgio. Yahweh Elohim reinará sobre eles por todo o tempo futuro. Sim, eu confirmo que aquele homem veio até mim hoje, procedente dos céus. E ele falou-me aquelas palavras a teu respeito. Vem, pois, para junto de mim, ó tu, virgem pura. Por que permaneces a distante? José então abriu os braços e ela tirou-se neles. E ambos se abraçaram e beijaram-se longamente. Renasceram ambos no espírito. E José deu um beijo em Asenate, conferindo-lhe o espírito da vida. Um segundo beijo para dar-lhe o espírito da sabedoria. E beijou-a pela terceira vez suavemente, transmitindo-lhe o espírito da verdade. Capítulo 20. O banquete. E assim, após longo abraço de mãos dadas e firmemente seguras, Asenate falou a José: Vamos, senhor, entre em nossa casa. Mandei preparar para ti um grande banquete. Ela tomou-o pela mão direita, conduziu-o para dentro de casa, indicou-lhe o trono de seu pai Pentéfilis para que nele tomasse assento, e para lavar-lhe os pés, mandou que trouxessem água. José disse: Que venha uma das jovens e me lave os pés. Mas Asenate retrucou-lhe: Não, meu senhor, pois agora tu és o meu amo e eu tua serva, porque propôs que uma outra jovem te lavasse os pés. Pois os teus pés já são os meus pés, as tuas mãos, minhas mãos, e tua alma, minha alma, nenhuma outra, pois lavaste-ei os pés. Assim, Asenate lavou os pés de José contra a vontade dele. Ele então pegou a mão direita dela e beijou-a docemente. Asenate, por sua vez, beijou sua fronte. Em seguida, José fila sentar-se-á à sua direita. Nessa hora, seu pai, sua mãe e todos os parentes que voltavam do campo viram-na sentada ao lado de José, trajada com vestes nupciais. Todos ficaram maravilhados pela sua formosura, alegraram-se sobremaneira e louvaram a Iá, que aos mortos torna a dar a vida. E assim todos comeram e beberam com grande alegria. Falou em seguida Pentéfilis a José: Procurarei amanhã todos os potentados e sátrapas da terra do Egito, com vistas aos preparativos do teu casamento. E então tomarás a minha filha Asenate por esposa. A isso retrucou José: Eu estarei amanhã com o faraó, meu pai, que me estabeleceu como príncipe de toda esta terra. Eu lhe falarei de Asenate e pedirei que me conceda Asenate por esposa. Ao que Pentéfilis respondeu: Pois então, seja conforme a tua vontade. Capítulo 21. Casamento de José e Asenate. Naquele dia, José permaneceu na casa de Pentéfilis, mas não procurou Asenate, pensando consigo: Não convém a um homem temente a Iá ficar com sua mulher antes do casamento. No dia seguinte, José levantou-se cedo, dirigiu-se imediatamente ao faraó e falou-lhe: Dá-me Asenate, a filha de Pentéfilis, sacerdote de Heliópolis, como esposa. Com essas palavras, alegrou-se o faraó e disse a José: Por acaso não te estava ela prometida desde toda a eternidade como tua esposa? Pois seja ela agora tua mulher, desde hoje e para sempre. Então o faraó deu ordens e mandou que fosse chamado Pentéfilis à sua presença. Este compareceu, levando consigo Asenate para apresentá-lo ao faraó. Ao vê-la, o faraó ficou grandemente maravilhado com a beleza da jovem, e assim falou: Seja abençoado de Yah Elohim de José, que é o meu filho, e que esta tua formosura permaneça para sempre. Yah Elohim de José escolheu-te para ser a sua noiva. E eu sei que José se parece com o filho do Altíssimo, e tu serás desde agora e para sempre a sua esposa. A seguir, o faraó chamou para junto de si José e Asenate e colocou sobre suas cabeças coroas de diademas de ouro que se conservaram no palácio desde tempos antiquíssimos, e colocou Asenate à direita de José. Então o faraó impôs suas mãos sobre suas cabeças e falou-lhes: Abençoe-vos o Yah Elohim Altíssimo, que ele vos fortaleça, exalte e glorifique por toda a eternidade. Depois disso, o faraó fê-los voltarem-se face a face para que aproximasse aos seus lábios, e eles se beijaram. Isso consumado, o faraó mandou preparar as bodas com um grande banquete que duraria 7 dias. Convidou todos os príncipes do Egito e todos os reis dos povos vizinhos, e mandou publicar um édito por toda a terra egípcia. Aquele que trabalhar nos 7 dias das bodas de José e Asenate será condenado à morte. Após as comemorações do casamento e terminados todos os festejos, José procurou Asenate, e Asenate engravidou de José e deu à luz Manassés e seu irmão Efraim na casa de José. Capítulo 22. Asenate junto a Jacó. Terminados os 7 anos gordos, começaram 7 anos de fome. Então Jacó teve notícias de seu filho José, e pouco tempo depois transferiu-se com todo o seu clã para o Egito, no segundo dos anos magos, aos 21 dias do segundo mês, e foi estabelecer-se na terra de Gessem. E Asenate falou a José: Eu gostaria de conhecer o teu pai, pois o teu pai, Israel, é como se fosse o meu pai poderoso. José então disse: Vem comigo e verás o meu pai. E José dirigiu-se com Asenate até junto de Jacó, na região de Gessem.
E os irmãos de José vieram ao seu encontro e diante deles prostraram-se com a face por terra. Foram então ambos ter com Jacó e encontraram-no sentado no seu leito. Era um ancião de idade avançada. Quando Asenate o viu, surpreendeu-se com sua beleza, pois a aparência de Jacó era realmente muito bela. Sua velhice era muito mais como a juventude de um homem maduro. Era completamente branca como a neve a sua cabeça, mas os cabelos eram densos e fortes. Sua barba era branca e chegava até o peito. Seus olhos eram alegres e radiosos. Seus músculos, seus ombros e seus braços pareciam os de um anjo. Suas coxas, suas pernas e seus pés eram como os de um gigante. Diante dele, Asenate ficou admirado e prostrou-se no chão sobre sua face. Jacó então disse a José: É esta a minha filha, tua mulher? Seja ela abençoada pelo Criador Altíssimo. Então Jacó chamou-a para junto de si, deu-lhe a bênção e beijou-a. Asenate em seguida abriu os braços, enlaçou o pescoço de Jacó e beijou-o suavemente. Depois disso, comeram e beberam. Terminado o repasto, José e Asenate voltaram para casa. Simão e Levi, filhos de Lia, foram os únicos que os acompanharam. Os filhos de Bila e de Zelpa, as escravas de Lia e de Raquel, não fizeram o mesmo, pois tinham-lhes inveja e ódio. Levi colocou-se à direita de Asenate e Simão à sua esquerda. Asenate tomou a mão direita de Levi, porque o estimava mais que a todos os irmãos de José. Tinha-o como vidente e homem temente a Iá. Ele era, em verdade, um homem prudente e profeta do Altíssimo. Também sabia discernir os sinais dos céus. Lia-os e ensinava-os em segredo a Asenate. Do mesmo modo, Levi também nutria por Asenate uma estima profunda e via nas alturas dos céus a sua morada de paz. Capítulo 23. Ameaça contra Asenate. Quando José e Asenate voltaram da sua viagem de visita a Jacó, foram vistos pelo filho primogênito do faraó por sobre os muros do palácio. Quando ele viu Asenate, ficou completamente transtornado pela sua formosura. Mandou então emissários com a ordem de convocar Simão e Levi à sua presença. Quando eles chegaram e se prostraram diante dele, assim falou-lhes o primogênito do faraó: Tenho pleno conhecimento de que vós sois ainda homens valentes, mais fortes do que todos os homens deste país. Por vosso braço direito foi outrora arrasada a cidade dos Siquemitas. Por meio das vossas 2 espadas foram exterminados 300.000 guerreiros. Pois hoje desejo contratar-vos entre os meus aliados. Dar-vos-ei ouro e muita prata, empregados, servas e casas, bem como extensas propriedades rurais. Basta que aceitais ficar do meu lado e sejais amistosos comigo. Eu fui tratado com desprezo pelo vosso irmão José, por ter tomado para si como esposa Asenate, aquela que há muito me estava prometida. Ficai, portanto, do meu lado. Eu desejo entrar em luta com José, aniquilá-lo com esta minha espada e tomar Asenate por minha esposa. Vós então devereis ser como meus irmãos e fiéis amigos. Caso não concordardes comigo, eu vos matarei com esta minha espada. Pronunciando essas palavras, arrancou sua espada e brandiu-a diante deles. Simão, um homem intrépido e audaz, teve ímpetos de agarrar sua espada e golpear o filho do faraó diante da sua proposta inadmissível. Mas Levi percebeu as intenções de Simão, pois era um profeta, e com um toque de pé advertiu, dando-lhe a entender que devia abrandar a sua ira. E falando com calma a Simão, disse-lhe: Por que te irritas contra este homem? Afinal, somos homens tementes a Iá, e não convém retribuir o mal com o mal. Dito isto, Levi falou ao filho do faraó, com altivez, mas ao mesmo tempo com mansidão: Por que, Senhor, nos dizes tais coisas? Nós somos homens tementes a Iá, nosso pai é amigo de Iá, o Altíssimo. E nossos irmãos se parecem com o filho de Iá. Como poderíamos cometer tamanha perversidade, pecar contra nosso Criador, contra nosso pai Israel, contra nosso irmão José? Ouve, pois, minhas palavras. Não convém a um homem temente a Iá causar prejuízo a quem quer que seja. Se alguém deseja fazer o mal a um homem temente a Iá, nenhum homem que teme a Iá se colocará do seu lado, e nas suas mãos não haverá espada. Guarda-te, pois, de falar tais coisas sobre o nosso irmão José. Se insistires no teu plano perverso, nossas espadas serão desembaiadas contra ti. Simão e Levi sacaram então suas espadas, pronunciando as seguintes palavras: Vês estas espadas? Com estas 2 armas, o Criador vingou severamente a prepotência dos Siquemitas. Pois Siquém, filho de Emor, desonrou nossa irmã Diná, ofendendo assim os filhos de Israel. Assim que o filho do faraó viu as espadas desembaiadas, assustou-se muito e pôs-se a tremer, pois elas reluziam como chamas de fogo. Seus olhos escureceram e ele tombou com o rosto no chão, aos pés de Simão e Levi. Diante disso, Levi estendeu sua mão e tocou-o, dizendo: Levanta-te, e não tenhas nenhum receio. Guarda-te apenas de dizer outras palavras mais a respeito de nosso irmão José. Com isso, Simão e Levi afastaram-se dele. Capítulo 24.
Conspiração contra o jovem casal. O filho do faraó encheu-se de temor e tristeza, pois tinha medo dos irmãos de José. No entanto, voltaram-lhe de novo os pensamentos torpes por causa da beleza de Asenate, e assim consumia-se cada vez mais. Foi quando seus servos sussurraram-lhes nos ouvidos: os filhos de Bila e os filhos de Zelpa, escrava de Lia e de Raquel, mulheres de Jacó, odeiam e abominam José e Asenate. Eles estarão prontos a apoiar teus planos. Ouvindo isso, o filho de Faraó enviou a toda pressa emissários até eles, chamando-os à sua presença. Na primeira hora da noite, eles apareceram e a eles se apresentaram. Ele então disse-lhes: ouvi dizer muitas poucas que vós sois homens corajosos. A isso responderam-lhe Dan e Gade e os irmãos mais velhos: fale nosso Senhor aos seus servos o que deseja, para que os seus servos escutem e faremos segundo a tua vontade. Com essa resposta, alegrou-se o filho do faraó e disse aos seus imediatos: retirai-vos por alguns momentos. Desejo ter com estes homens um breve acerto em particular. Todos se afastaram. Então o filho do faraó, usando de mentiras, falou-lhes: considerai bem, está em vosso poder a bênção ou a maldição. Escolhei a bênção ao invés da morte. Sois homens corajosos e não querereis morrer como mulheres. Sede, pois, audaciosos. Vingai-vos dos vossos inimigos. Escutei pessoalmente, certa vez, quando José, o vosso irmão, disse ao meu pai faraó: Dan, Gade, Naftali e Assé não são meus irmãos. Eles são muito mais filhos das escravas do meu pai. Espero apenas que aconteça o falecimento do meu pai, para então exterminá-los da face da terra, tanto eles como a sua geração. Eles não terão nunca parte na nossa herança, porque são filhos de escravas. Também outrora, eles me venderam aos israelitas, e por isso correspondi à prepotência com que me trataram. Para tanto, aguardo só que o meu pai chegue ao seu fim. Meu pai, então, deu-lhe toda a razão e louvou, dizendo-lhe: falaste muito bem, meu filho. Poderás contar com os meus homens fortes para castigá-los pelo que contra ti perpetraram. E nisso, eu te darei todo o apoio. Quando Dan e Gade ouviram isso da boca do filho do faraó, encheram-se de preocupação e de medo, e disseram-lhe: rogamos-te, Senhor, dá-nos a tua ajuda. Doravante, seremos teus servos e contigo desejamos morrer. Então disse o filho do faraó: eu serei o vosso protetor se escutardes as minhas palavras. Eles então responderam-lhe: ordena-nos o que tu desejas, faremos segundo a tua vontade. Então falou-lhes o filho do faraó: ainda nesta noite eu matarei o meu pai faraó, porque ele é como o pai para José, e porque prometeu-lhe ajudá-lo contra vós. A vós caberá matar José, então eu tomarei Asenate para mim como esposa. Vós sereis meus irmãos, e juntamente comigo sereis herdeiros de tudo o que possuo. Basta que cumprais a proposta. Diante disso, responderam-lhe Dan e Gade: a partir de hoje somos teus servos, e faremos tudo o que ordenares. E a propósito, ouvimos José falar a Asenate: vai amanhã à nossa propriedade, pois é tempo de colheita. Mandou também que acompanhasse 600 guerreiros e 50 soldados ligeiros. Agora, pedimos a tua atenção. Gostaríamos de uma palavra em particular com nosso homem. Então, em segredo, combinaram o plano com ele. A seguir, o filho do faraó destacou 500 homens para cada um dos 4 irmãos e constituiu a estes como seus chefes e comandantes. Dan e Gade então disseram a ele: somos hoje teus criados e faremos tudo de acordo com as tuas ordens. Partiremos ainda esta noite e nos colocaremos de emboscada junto ao desfiladeiro, escondendo-nos no espesso mato de juncos. Por tua parte, leva contigo flecheiros montados, mais ou menos em número de 50, e segue a uma boa distância em nossa frente. Quando Asenate se aproximar, ela cairá em nossas mãos. Daremos fim a todos os homens que a acompanham. Ele, porém, poderá fugir para a frente no seu carro e assim cairá nas tuas mãos. Então poderás fazer com ela o que o teu coração deseja. Após isso, mataremos também José, que estará a lamentar-se por Asenate. Da mesma forma, mataremos os seus filhos diante dos seus próprios olhos. Quando o filho do faraó ouviu isso tudo, encheu-se de grande satisfação e despachou-os com 2.000 guerreiros. Eles chegaram junto ao desfiladeiro e atocaiaram-se no juncal. Dividiram-se em 4 partes, em frente ao desfiladeiro, postando 500 homens de cada lado da entrada. Os demais também ficaram nas proximidades e esconderam-se no juncal. Também eles, 500 de um lado e 500 do outro lado da estrada. Entre eles passava o caminho, largo e cômodo. Capítulo 25. Atentado contra o faraó. No correr daquela noite, o filho do faraó levantou-se e dirigiu-se aos aposentos do seu pai. Tinha a intenção de matá-lo com sua espada. Contudo, os guardas do seu pai impediram-lhe o acesso e perguntaram: que ordenas, senhor? Falou-lhes o filho do faraó: desejo apenas ver meu pai, pois estou de partida para acompanhar o final da colheita da minha recente plantação de vinhas. Os guardas, porém, responderam-lhe: teu pai não passa bem.
esteve em sono a noite inteira e só agora conseguiu repousar. Recomendou-nos que a ninguém deixássemos entrar, nem mesmo seu primogênito. Ao ouvir isso, ele se afastou profundamente irado, convocou às pressas flecheiros montados em número de 50 e partiu com eles da forma como Dan e Gade haviam disposto. Os irmãos mais jovens, Naftali e Asser, falaram aos mais velhos Dan e Gade. Mas por que afinal, mais uma vez, procedem com tanta maldade contra seu pai Israel e contra seu irmão José? A este Elohim protege como a pupila dos seus olhos. Já não o venderam uma vez? E não é ele hoje o príncipe de toda a terra do Egito, um salvador e distribuidor de alimentos? Se mais uma vez pretendeis tratá-lo com ignomínia, ele chamará pelo Altíssimo, e este mandará o fogo dos céus para exterminar-vos, e os seus anjos virão para lutar contra vós. Os irmãos mais velhos encheram-se de raiva contra eles e disseram: Pensais então que aceitaremos morrer como mulheres? Jamais! Capítulo 26. A salvação de Asenate. Asenate levantou-se bem cedo naquela manhã e falou a José: Desejo ir até a nossa propriedade, como tu dissestes. No entanto, sinto muito medo pelo fato de tu não estares comigo. Mas José tranquilizou-a: Tem coragem, nada receis. Vá com alegria e de ninguém tenhas medo. Yah está contigo, e ele te protegerá de todo o mal como a pupila dos seus olhos. Eu irei agora para a minha tarefa de distribuição de trigo e o darei dos depósitos do estado a todas as pessoas, para que no Egito ninguém morra de fome. Asenate então pôs-se a caminho e José dirigiu-se para o seu trabalho de administração. Entretanto, Asenate e os 600 homens de sua escolta já se aproximavam do desfiladeiro quando de repente os soldados do filho do faraó saltaram do seu esconderijo e caíram em cima dos homens de Asenate. Golpearam-no com suas espadas, abatendo um a um, matando a todos os seus soldados ligeiros, e Asenate empreendeu a fuga no seu carro. No entanto, porém, Levi, o filho de Lia, teve uma premonição, pois era um profeta, e falou a seus irmãos sobre o perigo a que Asenate estava exposta. Rapidamente, cada um apunhou sua espada, seu escudo e sua lança e partiram em marcha velocíssima atrás de Asenate. Quando Asenate fugia a estrada fora, veio-lhe ao encontro o filho do faraó com os seus 50 cavaleiros. Ao vê-lo, Asenate foi tomada de grande pavor e, estremecendo, invocou o nome de Elohim. Capítulo 27. A batalha. Benjamim, assentado no carro à direita de Asenate, era um jovem vigoroso de 19 anos, de uma beleza extraordinária e de uma força como a de um leão novo, e era muito temente a Yah. Ele soltou rapidamente do carro, apanhou do riacho o seixo redondo e com a mão arremessou contra o filho do faraó, acertando na têmpora esquerda e infligindo-lhe um grande ferimento. Semi-morto, o filho do faraó caiu do cavalo e foi ao chão. Imediatamente Benjamim subiu a uma rocha e gritou para o cocheiro de Asenate: Traz-me pedras do riacho! O cocheiro entregou-lhe 50 seixos. Benjamim, com tiros certeiros, matou os 50 homens da comitiva do filho do faraó. Todos tiveram as têmporas atravessadas pelas pedras. Nesse meio tempo, os filhos de Lia, Rubem, Simão, Levi, Judá, Isacar e Zabulão, lutavam contra os homens que haviam emboscado Asenate, caindo em cima deles com vigor e abatendo a todos. Assim, apenas 6 homens mataram os 2.606. Mas os filhos de Bila e Zilpa, diante deles, fugiram, dizendo as seguintes palavras: Haveremos de perecer pelas mãos de nossos irmãos? O filho do faraó morreu pela mão do jovem Benjamim, e todos os que com ele estavam foram também mortos por Benjamim. Vamos, pois, vamos dar cabo de Asenate e Benjamim, e em seguida desapareceremos do Jucal. Aproximaram-se então de Asenate com suas espadas desembainhadas e manchadas de sangue. E quando Asenate os viu, foi tomada de grande medo e invocou a Yah. Yah Elohim, tu me destes a vida e me livraste dos falsos deuses, da ruína mortal, e me prometestes que minha alma viveria para sempre. Livra-me agora destes homens maus. E Yah ouviu a voz de Asenate, e no mesmo instante as espadas dos seus inimigos caíram de suas mãos ao chão e converteram-se em pó. Capítulo 28. Magnanimidade de Asenate. Quando os filhos de Bila e Zilpa viram esse estranho prodígio, exclamaram, possuídos de pavor: Agora Yah luta do lado de Asenate contra nós. Então caíram com suas faces por terra e prostraram-se aos pés de Asenate, pronunciando as seguintes palavras: Tem piedade de nós, teus escravos, pois tu é nossa senhora e nossa rainha. Agimos perversamente contra ti e contra o nosso irmão José. Yah já nos dá a paga pelas nossas obras. Por isso, nós, teus escravos, te suplicamos, tem compaixão de nós, pobres e miseráveis. Protege-nos da mão dos nossos irmãos.
Não caiam eles sobre nós como vingadores pela nossa intenção de aniquilar-te. Não queiram voltar as tuas espadas contra nós. Nós bem sabemos que os nossos irmãos são homens tementes a Iá, e que a nenhum homem retribui o mal com o mal. Protege deles os teus escravos por piedade, ó tu que és Senhora nossa. Asenate então disse-lhes: Tende coragem e nenhum receio dos vossos irmãos. Eles são realmente homens piedosos e cheios de temor de Iá. Mas desaparecerei agora no fundo do juncal, até que eu os converta a vosso favor, e aclame a sua ira pelo que ousastes fazer contra eles. Entretanto, seja como o Criador, aprouver. Será ele o juiz entre mim e vós. Nisso, Dan e Gade fugiram para o meio do juncal, mas os seus irmãos, filhos de Lia, já vinham correndo velozes como servos para precipitarem-se contra eles. Asenate, nesse momento, desceu do seu carro coberto e, chorando muito, estendeu para eles a sua mão direita. Eles então jogaram-se respeitosamente ao chão aos pés dela e prorromperam no choro alto. Perguntaram pelos irmãos, filhos das escravas, com a intenção de aniquilá-los. Então Asenate falou-lhes: Eu vos peço, poupai-vos, irmãos, não queirais pagar-lhe o mal com o mal. O próprio Criador salvou-me deles, pois ele destruiu as suas espadas nas suas próprias mãos. Elas dissolveram-se e viraram cinzas, como cera diante do fogo. E é suficiente que o próprio Criador esteja contra eles, a nosso favor. Portanto, poupai-vos, irmãos, eles são afinal vossos irmãos, sangue do vosso pai Israel. Inconformado, retrucou Simão: Por que nossa alma pronuncia palavras bondosas em favor dos seus inimigos? Não, preferimos esquartejá-los agora, membro a membro, com as nossas espadas. Eles planejaram algo de gravíssimo contra o nosso irmão José, contra o nosso pai Israel, e hoje contra ti, nossa rainha. Então Asenate estendeu a mão direita, tocou a barba de Simão, beijou sua face e disse: De forma alguma, irmão, deverás retribuir ao teu próximo o mal contra o mal, e haverá de castigar tamanha presunção. Eles são teus irmãos, geração do teu pai Israel. Além disso, já fugiram para bem longe. Perdoa-os, portanto. Levi adiantou-se e beijou a mão direita de Asenate. Percebeu que ela desejava salvar os homens da ira deles, seus irmãos, evitar que os matassem, e sabia que os traidores estavam ali por perto, escondidos no espesso caniçal. Mas Levi não revelou o que sabia aos seus irmãos, com receio de que estes, em sua grande ira, os matassem. Capítulo 29. Último capítulo. O filho do faraó recobrara os sentidos e estava sentado no chão a cuspir o sangue que das têmporas lhe escorria aos lábios. Então Benjamim correu na sua direção e tomou sua espada, decidido a atravessar-lhe o peito com ela, já que não portava nenhuma arma consigo. Levi correu-lhe ao encalço, pegou-o pela mão e disse: De forma alguma, irmão, tu farás isso, pois somos homens tementes a Iá, e não convém ao homem temente a Iá pagar o mal com o mal, nem pisotear um homem derrotado, nem massacrar o inimigo até a morte. Devolve-lhe então a espada. Vem e ajuda-me. Vamos curar o seu ferimento, e se ele sobreviver, será nosso amigo, e o faraó, seu pai, será nosso pai. Então Levi ergueu do chão o filho do faraó, limpou-lhe o sangue do rosto, cuidou de suas feridas, colocou-o sobre o seu cavalo, conduziu-o de volta ao seu pai faraó e relatou a este todo o ocorrido. Surpreso, o faraó ergueu-se do trono e prostou-se diante de Levi, prestando-lhe homenagem. Passado 3 dias, o filho do faraó morreu, em consequência da pedrada de Benjamim. E o faraó lamentou tão profundamente a morte do seu primogênito que, da tristeza, contraiu uma enfermidade e dela veio a falecer aos 109 anos de idade. Sua coroa passou ao maravilhoso José, que assim se tornou o senhor plenipotenciário do Egito pelo espaço de 48 anos. Após esse período, José passou a coroa ao filho mais novo do faraó, que à época da morte do pai ainda era um lactante. E José, daí em diante, foi como pai para o jovem filho do faraó do Egito, e louvou a Iá e glorificou até o fim dos seus dias. Fim.